graça do Senhor Jesus seja com todos, queridos. Amém. A sua graça bendita, o seu amor eterno, seja sempre esse elo que nos une e que sempre nos traz alegria de estar na sua presença. Amados, eu quero só reforçar os avisos que foram dados para algumas pessoas que talvez chegaram depois. É que essa semana nós temos dois grandes eventos. Na quarta-feira, às 2h30, teremos aqui o culto de ações de graça pelos 15 anos desse trabalho que temos aqui ao longo desses anos, do círculo de oração. Eu quero convidar você, se você puder estar conosco, na próxima quarta aqui, estarmos orando, agradecendo a Deus por esse trabalho evangelístico. E também na próxima quinta, um dia depois, quinta-feira às 19 horas, estaremos recebendo o reverendo Hernando Dias Lopes. E aí é uma oportunidade para nós estarmos aqui também adorando ao Senhor, convidando pessoas da nossa família, dos nossos amigos, principalmente se eles ainda não conhecem a Cristo. É uma oportunidade para que possamos adorar ao Senhor juntamente ali com o pastor Hernandes. Eu queria convidá-los, irmãos, a abrirem suas Bíblias. Se você pudesse colocar em pé para a leitura do texto em Gálatas, no capítulo 1. Gálatas 1, a partir do verso 6. Gálatas 1, eu quero ler o texto com os irmãos, verso 6 até o verso 12. Eu vou ler, os irmãos vão acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Amém? Vamos fechar nossos olhos mais um instante? Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos pela tua palavra que agora acabamos de lê-la. Ó Senhor Deus, nos usa como instrumento para que possamos transmitir a tua palavra e que ela possa alcançar os corações. Que esse evangelho possa a cada dia nos transformar, abrir o nosso entendimento para que possamos viver para a tua glória. Abençoa a Igreja Presbiteriana da Boa Vista a sermos um povo santo, fiel, e que estamos sempre prontos a defender o evangelho santo, puro, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, a entendermos que todos nós fomos chamados para apregoar a palavra de Deus aos de perto e aos de longe. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, queridos. Esse texto que lemos aqui, que se encontra na Epístola de Paulo aos Gálatas, nós podemos assim dizer que esse é o texto que tem como título aqui, principalmente nos seus primeiros capítulos, a defesa do Evangelho. O apóstolo Paulo, essa carta foi a primeira epístola ou carta que Paulo escreve. E aqui nós temos visto em toda a leitura do capítulo 1, 2, o tom apologético do qual o apóstolo aqui demonstra. E esse seu tom apologético, ou seja, essa sua defesa acerca da fé verdadeira, ela é contundente. O apóstolo mostra aqui nessa missiva ou nessa carta a verdade do evangelho apontada
para o Evangelho Santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui evangeliza aos Gálatas que eles receberam a palavra de forma alegre, e isso aqui é algo que alegra o coração dos apóstolos ao chegar na cidade, pregar o Evangelho, passar um tempo doutrinando, ensinando e deixar aquela igreja edificada sobre o alicerce do verdadeiro Evangelho. Martinho Lutero, ele chega a afirmar que depois da carta de Romanos, essa é uma das cartas mais importantes para o povo de Deus, acerca daqueles que querem compreender a defender o Evangelho como pauta para suas vidas. Porém, o que acontece nessa igreja aqui da Galácia é que esses irmãos, depois que Paulo sai da presença deles, depois que Paulo sai em suas viagens missionárias, acontece que o cristianismo aqui, que fora pregado por Paulo, ele agora é atacado por um grupo de judeus, chamados judaizantes. Esses irmãos, eles chegaram aqui dizendo para a igreja de Gálatas que foram esses gentios alcançados pelo Evangelho. Então eles, observando o que Paulo tinha ensinado, eles vêm dizer para os irmãos que esse cristianismo apresentado aqui por Paulo aos Gálatas era apenas um judaísmo melhorado. Os judaizantes queriam trazer confusão no meio da igreja dos Gálatas. Eles queriam que os Gálatas entendessem que o cristianismo pregado por Paulo não era suficiente, ou seja, que a mensagem de Cristo não levava à salvação. Era necessário que eles guardassem a lei de Moisés. Ou seja, o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, no verso 1 diz: ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então esse grupo de judaizantes, eles chegam na igreja da Galácia, ensinando que era necessário, além de crerem em Cristo, também voltar aos rudimentos da lei de Moisés. E o apóstolo Paulo escreve essa epístola para combater exatamente essa influência perigosa desses judeus que estavam pervertendo o ensino que tinha sido ensinado pelo apóstolo. Os judaizantes tentaram levar os gentios convertidos de volta ao judaísmo, de volta à observância da lei, à prática da lei, que nós sabemos que não salva. A prática da lei no sentido de que ela é o meu amparo suficiente. Ou seja, o que eles aqui vêm dar ênfase, esses judaizantes, era que os irmãos precisavam passar pela circuncisão. E nós entendemos pelas Escrituras que o Senhor Jesus Cristo, Ele, exatamente pelo ensino de Paulo, mostra que nós somos salvos pela graça, não mais pela prática de obras. Eles pregaram uma espécie de sinergismo, ou seja, os judeus queriam demonstrar que não era apenas o Evangelho de Cristo que salvava, mas havia uma cooperação do homem, aquilo que nós chamamos de sinergismo. Nós precisamos fazer a nossa contrapartida, porém o que ensinavam era a perversão do verdadeiro Evangelho. O ensino das Escrituras, irmãos, é que eu e você sabemos, ao longo da caminhada da qual o Senhor Jesus estava aqui com a igreja, mostrando que a fé, a gente pode fazer esse amparo, a fé e obras, elas andam juntos. E nós somos alcançados por Deus mediante essa graça redentora através de Cristo. Ou seja, não mais pela observância do legalismo da lei dos fariseus e dos escribas. Não mais observando aqueles cansativos ensinos que eles colocavam regras em cima de regras, diferentemente do que a palavra de Deus nos apontava. Os crentes gentios estavam sendo influenciados por esses falsos mestres. E é isso que essa mensagem do livro de Gálatas nos traz. O cuidado para com o novo vento de doutrina, por esses ensinos dos homens, dos quais não passa de outro evangelho, mas não é do evangelho semelhante ao verdadeiro. O outro evangelho mostrando um evangelho humanista, falso, diferente, um evangelho híbrido, um evangelho do qual os homens têm distorcido a verdade de Deus. E o cuidado de Paulo é mostrar que nada podemos acrescentar à obra completa
de Cristo. Ou seja, a igreja do Senhor hoje não vive mais observando os rudimentos da lei, pela qual ninguém será salva, mas observando os ensinos, a prática do Evangelho, na pregação santa, da qual o Senhor Jesus é aquele que nos redime de todo pecado. É em Cristo que nós alcançamos a vida eterna. E é isso que Paulo vai nos mostrar. Não somos salvos pelas obras da lei, nem podemos cooperar com Deus em nossa salvação. Ou seja, a nossa salvação vem dos céus até nós, através do seu Filho que se encarnou e habitou conosco. Somos salvos não por aquilo que nós podemos fazer para Deus, mas por aquilo que Deus já fez por nós. Ou seja, a obra de Cristo foi suficiente. A obra da redenção nos leva a Deus. Eu preciso tão somente seguir aos passos de Cristo, observando o seu mandamento, observando a sua palavra. A igreja do Senhor, irmãos, deve estar sempre olhando para as Escrituras como amparo para o seu caminhar. O verdadeiro evangelho, irmãos, não aceita novas revelações, porque o cânon das Escrituras não está aberto para novas revelações. Tudo quanto Deus deixou para a sua igreja se encontra circunscrito na palavra do Senhor. Então eu devo observar a lei de Deus e seguir os seus passos. Eu devo ter cuidado com o que estão ensinando, pelo grande vento de doutrina, por esse secretismo religioso que traz mais confusão do que de fato a observância da verdade de Deus. Não temos que buscar, irmãos, novas revelações fora das Escrituras, estranha às Escrituras, ou seja, o fogo estranho. Nós devemos nos deter e precisamos voltar ao antigo Evangelho, ao Evangelho puro e santo. É exatamente isso que Paulo fala aos Gálatas: admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Nós devemos nos deter, irmãos, nas Escrituras. Os irmãos, quando estamos reunidos na casa do Senhor, devemos estar atentos àquilo que está sendo pregado, àquilo que está sendo ensinado, àquilo que está sendo cantado, se de fato advém da verdade santa de Deus. Aquilo principalmente que estamos ouvindo nas rádios, nas TVs e espalhado por toda a terra. O mercado da fé tem lançado doutrinas e doutrinas que estão distantes da verdade. Então, irmãos, precisamos voltar sempre a observância das Escrituras. Interessante é lembrar que a máxima dos reformadores no século XVI, de sola Escritura, ou seja, somente a palavra de Deus nos conduz ao céu, eles nos dizem, significando que somente a Escritura, elas são plena autoridade e regra de fé e de prática para a nossa vida. Eu devo me deter nos ensinos de Deus. E os ensinos de Deus estão diante dos nossos olhos. A igreja do Senhor, ela é portadora dessa verdade quando ela é fiel à exposição santa e exclusiva das Escrituras. A Bíblia, irmão, é perfeita. A vontade de Deus está revelada nas Escrituras. Ela nos é dotada de autoridade e de verdade. Nos mostra os reformadores. O texto de Paulo em 2 Timóteo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a condução de todo fiel, de todo servo de Deus. Eu preciso olhar firmemente para o autor e consumador da minha fé. E eu só consigo enxergar a Deus através da sua revelação especial. A Escritura é inerrante, ela é suficiente, ela é infalível, ela é autêntica e ela é poderosa e graciosa para as nossas vidas. Então, se eu me detenho na palavra de Deus, observando os preceitos dela, eu sei para onde estou sendo conduzido. Irmãos, a graça e a misericórdia de Deus emanam de sua palavra. E essa palavra de Deus, ela tem poder para curar, para transformar. E além do mais, trazer o homem perdido aos pés de Cristo. Então, quando a igreja prega a verdade e a igreja vive pela verdade, ela não tem medo de andar neste mundo, porque ela sabe que está sendo conduzida por Deus. Essa epístola que Paulo escreve aos Gálatas é uma carta patente da liberdade cristã, porque ela nos tira as algemas da cegueira espiritual do que tantos têm andado pelos rudimentos desse século, pelo legalismo dos homens, pelos dogmas e pelos ensinos estranhos às Escrituras. Então o apóstolo Paulo mostra que ao lado, essa carta de Gálatas, ao lado de Romanos, é um texto sagrado que nos mostra que a nossa justificação é tão somente pela fé em Cristo. Não são nos homens, nem nos seus dogmas, nem nos seus ensinos heréticos, mas está pautada e alicerçada sobre essa verdade.
Por isso que Martinho Lutero, ele quando depois de convertido, olhando o texto de Romanos, quando ele entende que o justo viverá pela fé, ele encontra também amparo nesse livro de Gálatas, e foi um dos livros que Martinho Lutero mais usou para deflagrar a verdade na igreja de Roma papal, quando ele observa aqui os rudimentos heréticos que eram ensinados, e aqui ele se detém no livro de Gálatas para ensinar as verdades de Deus para o seu povo. É exatamente isso que Paulo fala aqui aos Gálatas, quando ele diz no verso 7 do capítulo 1, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E ele diz ainda no verso 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito. Então a igreja precisa se deter em Deus, na sua palavra, para que não seja enveredada por caminhos estranhos às Escrituras. Por isso que o texto diz, admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo. Irmãos, devemos nos deter sempre na palavra santa de Deus, para que não deixemos nos levar por tantos ventos de doutrina. O sincretismo religioso que nos cerca, irmãos, deixa muitos crentes duvidosos acerca do caminho, acerca da verdade de Deus. E para que eu não me deixe levar por todo o vento de ensino estranho, eu preciso conhecer a palavra. Por isso que Jesus diz lá no texto de João, errais não conhecendo as Escrituras. Quando o Senhor Jesus diz que devemos examiná-las, Ele diz, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ou seja, eu preciso examinar a palavra de Deus diariamente. A igreja, em sua agenda diária de suas atividades, ou seja, o povo de Deus deve ter na sua pauta diária a meditação das Escrituras, porque a palavra de Deus, quando lida, Deus revela a sua vontade e o seu querer para nós, e nós nos debruçamos diante do Senhor e confessamos e suplicamos o socorro. E é isso que Paulo fala, o cuidado, porque alguns crentes de Gálatas estavam se desviando de forma muito rápida daquele que chamou em sua graça. Paulo está perplexo com a atitude dos Gálatas. Aqueles irmãos haviam abraçado o Evangelho, e logo chegando outro tipo de ensinamento, eles agora abandonam a fé, abandonam tudo aquilo que Deus tinha colocado em seus corações através do apóstolo. Eles trocaram a mensagem de Deus por uma mensagem diferente do Evangelho. Eles permitiram que acréscimos chegassem no decurso da caminhada. A admiração aqui de Paulo foi quanto à rapidez daqueles crentes que começam a apostatar de sua fé. É interessante que a Bíblia diz lá em 1 Timóteo 4:1, ora, o Espírito afirma expressamente, diz o texto, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Irmãos, será que nós não estamos nesses dias? Veja que o apóstolo está falando para uma igreja ali no primeiro século, crentes que tinham ouvido a experiência apostólica, o poder de Deus na vida deles, e a despeito de alguém chegar com um vento novo de doutrina, eles começaram a abandonar a fé. A apostasia, irmãos, é o abandono da fé, é quando alguém renuncia à verdade de Deus pela mentira dos homens. Ou seja, devemos estar muito arraigados dessa verdade. Ela deve penetrar o nosso coração, ela deve fazer parte da minha vida enquanto aqui viver. Porque aqueles que têm abandonado a comunhão com Deus, sabe, aquele momento a sós de oração, aquele momento de culto devocional, onde eu paro algumas horas, alguns minutos do meu dia para abrir as Escrituras e ouvir o que Deus tem a me falar, para colocar os joelhos talvez no chão e dizer, Pai, tem misericórdia de mim e me socorre. Parece que muita gente só tem essa prática quando está passando por um momento de tempestades e de dificuldades e de lutas. Mas o Senhor diz que bem-aventurado é aqueles que de dia e de noite praticam essa experiência a sós com Deus, essa vida de comunhão íntima com o Senhor, da qual é intimamente necessária. Esse momento que estamos num culto público, onde todos louvamos, adoramos, sabe, onde todos ouvimos a palavra, é algo maravilhoso, especial para nós. Mas o Senhor diz que nós devemos em secreto buscar a face de Deus, quando ninguém está vendo, quando eu não estou buscando talvez os holofotes, os palcos, ou chamando para mim a atenção.
a apostasia dos crentes. O apóstolo Paulo também vai mostrar que estejais passando tão depressa. É interessante perceber que o tempo aqui dessa estejais passando tão depressa indica claramente que os Gálatas estavam em pleno processo de abandono da fé. Ou seja, eles não apenas têm aprendido, mas têm seguido o curso dos falsos profetas. Têm andado pelos caminhos errantes, desviando-se de Deus e do seu evangelho. E as igrejas de nossos dias, irmãos, têm abandonado a fé com grande rapidez, porque talvez elas não tenham alicerçado a sólida confiança nas Escrituras. Só a palavra de Deus, irmão, nos livra do caminho mau. Esses irmãos estavam trocando o verdadeiro evangelho por um evangelho falso. E todas as vezes que nós deixamos de nos deter na palavra de Deus e nessa comunhão íntima com o Senhor, esse relacionamento vertical entre eu e Deus é um relacionamento íntimo e pessoal, da qual a palavra de Deus diz que todos nós daremos conta diante do Senhor. Deus sabe a nossa vida, o que temos feito durante os outros dias, durante as horas da nossa caminhada. Será que de fato temos sido fiéis, buscando ser fiel a Deus? Não é Deus que é fiel a mim ou a você, eu tenho que ser fiel a Deus. Deus é fiel à sua verdade santa, à sua palavra da qual Ele não pode mentir. Eu preciso olhar para o meu Deus e andar de conformidade com a sua palavra. O que diríamos nós hoje, irmãos, acerca da apostasia que tem atingido tantas igrejas do nosso tempo? Há igrejas que lamentavelmente têm sucumbido a despeito do liberalismo teológico, dos quais muitos têm abandonado as verdades de Deus e têm caminhado por esse mercado da fé, a qual todo dia tem uma novidade, de uma nova experiência, de uma nova prática, de uma nova espiritualidade que os homens têm criado. Mas se eu não me deter na palavra, eu muitas vezes vou estar sendo levado por esses enganos. Muitos têm abandonado a fidelidade porque têm se distanciado da palavra de Deus. Ou essa palavra me aproxima de Deus, ou o mundo me afasta da palavra e do meu Deus. Os Gálatas começaram a ouvir outro ensino, um falso ensino, ao invés de verificar, de examinar, de refletir, de buscar a Deus a orientação. Eles se deixaram levar por uma falsa doutrina. Muitas igrejas têm sido governadas pelo pragmatismo, têm se rendido ao secretismo religioso, de tanto todo o caminho leva a Deus, toda a doutrina é boa, todos que falam de Cristo, todo o caminho nos conduz a Deus. Devemos ter um momento de unidade de todas as religiões. Irmãos, o que nos separa não é a doutrina, mas é a verdade de Deus. A verdade de Deus é única e é suficiente. Por isso que os reformadores dizem: somente a Escritura é regra de fé e de prática para o meu viver. Eu devo andar de conformidade com a palavra, para não me deixar levar pelo pragmatismo, para não ser deixado levar pelas novidades do mercado da fé. E aí muitos têm sucumbido ao antropocentrismo idolátrico, ou seja, pessoas têm sido importantes, pessoas têm sido modelos para muitos, como líderes, como que viesse do céu. E não há instituição na terra que não seja falível, ou que possa acometer o erro. Eu tenho que me pautar a minha vida sobre as sólidas verdades do cristianismo puro e santo, que se encontra tão somente na palavra santa de Deus. A mensagem, irmãos, do livro de Gálatas, ela é atual para nossas vidas, ela é oportuna para o meu caminhar. Quando o apóstolo Paulo chama a atenção dos irmãos, quando ele diz aqui: ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, o verso 9 diz: e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, não confieis neles. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: eu procuro agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E ele diz: faça-vos porém saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. A revelação, irmãos, que nós temos diante de nós é exatamente a sua palavra santa, da qual eu devo me inteirar dela,
da qual eu devo me entregar de forma total à verdade santa. Eu quero mostrar, irmãos, que em último lugar aqui vemos também que o abandono de Deus através dos irmãos Gálatas aqui dessa igreja é que eles não apenas estavam passando depressa daquele que vos chamou na graça, mas eles estavam indo para outro evangelho. E o grande problema é exatamente essa mudança de foco. Às vezes pessoas têm mudado de igreja porque não gostaram de alguma coisa que aconteceu, ou de algumas pessoas, ou de alguma coisa que tomou um decepcionamento. Eu me decepcionei com o irmão, ou com a pintura da igreja, ou com o discurso, ou com qualquer outra coisa. E muita gente parece que troca de igreja como se trocasse de vestes. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que esses irmãos Gálatas, eles não apenas passaram depressa, mas eles trocaram a verdade de Deus, apenas por não conhecer essa verdade. O texto mostra claramente que o cristianismo, irmão, não é apenas a adoção de um credo. Ele mostra também a necessidade de um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus, do qual é necessário que nós possamos estar sempre prontos a conhecermos a Deus, esse Deus que se revela ao seu povo. Nós temos as Escrituras em nossas mãos, porque Deus assim o desejou, Deus assim o projetou para que todos nós tivéssemos a sua palavra. E nós temos a palavra de forma tão fácil e clara diante dos nossos olhos, e parece que nós temos negligenciado essa vida de culto ao Senhor, da qual o Senhor requer de cada um de nós. Nós não podemos, irmãos, ter um relacionamento verdadeiro com Deus quando nós permitimos abandonar a verdade. Ou seja, a apostasia não é apenas o abandono da doutrina ortodoxa, ou seja, não é apenas o abandono da verdade santa de Deus, que se encontra restrita na sua palavra, mas também é a deserção, é o abandono desse Deus que se revela conosco. Deus todos os dias fala com o seu povo. Lá naquele texto de 2 Crônicas 7,14, se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos maus caminhos, eu ouvirei e sararei a sua terra. O povo de Deus é o povo que de fato busca a sua face, se prostra diante dele, não apenas no momento de crise, mas em todo o tempo. Na nossa caminhada, precisamos buscar a face de Deus, porque os Gálatas abandonaram não apenas a doutrina do apóstolo, mas abandonaram o Deus revelado por aquele servo de Deus. E muitas vezes nós temos nos desapercebido que todas as vezes que deixamos de orar, todas as vezes que deixamos de ter o nosso momento a sós com Deus, todas as vezes que deixamos de buscar a face do Senhor, temos deixado brecha para sermos levados por todo o vento de doutrina. Porque se eu não conheço ao Deus a quem eu sirvo, se eu não ando de acordo com a sua palavra, eu sou um alvo muito fácil para ser acometido por um falso caminho. Os crentes da Galácia estavam abandonando não apenas o evangelho pregado por Paulo, eles também estavam abandonando ao Deus que foi anunciado pelo apóstolo. Irmãos, o propósito da palavra de Deus é nos apresentar o caminho que devemos andar. É Deus se revelando com o seu amor, com a sua justiça e com sua verdade. Eu não posso de fato dizer que sou servo de Deus. Eu não posso dizer que de fato eu sou um discípulo de Cristo. Eu não posso de fato com todas as letras afirmar que eu de fato amo ao meu Deus, enquanto eu não me dedicar exclusivamente para Ele, porque o nosso fim é a glória de Deus. A nossa existência está pautada em fazer tudo quanto Deus nos manda, observando a sua palavra e buscando viver por ela, pedindo a cada dia: Pai, aumenta a minha fé, Senhor, ajuda-me. Porque é exatamente isso que Paulo chama a atenção desses irmãos. Quando uma pessoa se afasta do evangelho, irmãos, ela não está apenas deixando para trás a doutrina ou a igreja da qual ela faz parte, mas ela está se distanciando de Deus e da sua verdade. Jesus não veio aqui na terra para passar um tempo falando sobre verdades, sobre a justiça, sobre o amor. Jesus veio implantar o seu reino aqui nesse mundo. Jesus deseja que a sua igreja ande de acordo com essa verdade, e que a igreja seja despertada a cada dia a viver para a glória do seu nome. Também nos diz o comentarista bíblico e pastor Warren Wiersbe, os Gálatas não estavam mudando de religião ou mudando de igreja, eles estavam deixando o Deus que veio até ele de braços abertos. Ou seja, o Deus que se revela a nós é o Deus que nos ama,
Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer pela sua igreja, pelo seu povo. Irmãos, Deus nos ama de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Nós não estamos aqui, irmãos, passando um período, sabe, como que esperando, sem saber o que vai vir. Mas nós devemos viver a cada dia na esperança que o Senhor Jesus está voltando. Ele está voltando para buscar a igreja santa, a igreja que se lembre de buscar, de invocar o seu nome, de se entregar aos seus pés, de se render de acordo com a sua vontade. A igreja que de fato vive o Evangelho. Irmãos, afastar-se do Evangelho, da graça, é afastar-se do Deus misericordioso e gracioso. O que vemos na exposição paulina neste livro aos Gálatas é que o Evangelho é o único meio pelo qual os homens podem ser salvos da condenação eterna. E ser cristão, ser evangélico, é muito mais do que fazer parte da igreja aqui visível na terra. É seguir os passos de Cristo. O novo evangélico que os Gálatas estavam abraçando através dos judaizantes, dos judeus que estavam perturbando a igreja, e o ministério do apóstolo Paulo, era o legalismo, ou seja, é o falso preceito de que Deus aceita pessoas considerando justas e dignas, mediante a observância de alguns preceitos legalistas, religiosos, dos quais os escribas e fariseus imputavam cargas pesadas. O Evangelho do Senhor, com base na graça de Deus, é que vivemos. Este outro evangelho, o falso evangelho que foi anunciado pelos judeus aos Gálatas, queriam acrescentar ao sacrifício de Cristo os ritos da lei, o retorno à circuncisão, do qual ele dizia: se vocês não se vos circuncidardes, não podereis ter a vida eterna. Eles queriam enxertar novamente a lei. Nós vivemos pela graça. O homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor único e Salvador, se você observar a sua palavra, e se você andar nos seus princípios que norteiam a nossa vida, isso é o que agrada a Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção, que tão somente há, exclusivamente em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele quando fala aos Gálatas, ele está dizendo: aquilo que vocês receberam de graça, vocês têm trocado por uma falsa mentira dos homens. Meus irmãos, devemos observar que a palavra de Deus, ela sempre tem o propósito de conduzir o seu povo em triunfo, em conduzir o seu povo de acordo com essas verdades que ecoam por toda a eternidade, até a volta de Jesus. Nós devemos viver, irmãos, a cada momento da nossa existência aqui, aguardando, sabendo que o nosso Senhor está voltando. A igreja do Senhor, irmãos, aqui bendita na terra, é uma igreja que é pautada pela verdade de Deus. Nós não podemos permitir que falsos ensinos, falsas doutrinas, falsos profetas nos afaste da verdade santa de Deus. E para isso eu preciso, irmãos, manejar bem a palavra da verdade. Eu devo tê-la no meu coração, porque Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E eu creio, queridos, que a vontade de Deus para a sua igreja é que possamos ser sempre encontrados fiéis, submissos, observantes e seguidores da sua palavra. Porque apenas aqueles que ouvem não são justos diante de Deus, mas aqueles que praticam o Evangelho. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos abençoe. E assim como Paulo fala aos Gálatas, que eu e você possamos estar sempre prontos a seguir o Evangelho verdadeiro, a não nos deixar levarmos por ventos de doutrina, mas estar sempre pautado na verdade santa de Deus. Amém?